Boa tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui. O dia foi longo, muito conhecimento, né? E eu vim apresentar um pouco para vocês sobre soluções que tornam o potencial criativo mais eficiente e mais prático, né? Então eu vim falar um pouco de Hollyland, principalmente, Sony e também de Amana, né? Que é uma linha da Aperture. Para começar a me apresentar, eu tenho 15 anos de audiovisual, sou São Henrique. Já trabalhei com algumas marcas como Mercedes, BMW, Jaguar, iFood, Submarino Viagens. Então, eu tenho um portfólio bem extenso hoje já na publicidade e também nas criações de conteúdo. E isso trouxe um pouco mais de bagagem para que eu consiga falar desses sistemas de monitoramento, né, de câmera e também de iluminação de forma eficiente. E para além do básico, né, para a nova geração de criadores de conteúdo que a gente fala dessas 3 marcas, porque tudo isso trouxe acessibilidade da cinematografia para dentro dos orçamentos medium price, high price, né? Então, um canivete suíço, praticamente pode-se dizer. Hoje a gente fala que as câmeras Sony, principalmente ZV-10, FX30, FX3, elas estão dentro de todos os contextos que a gente tem de criação de conteúdo. Dentro do social, que é o casamento ou evento social, dentro do videoclipe, que a gente pode falar também de músicas ou de visualizers de Spotify ou coisas semelhantes, cinema e broadcast, até gravações de podcast, ou até o próprio conteúdo online e publicidade, né? Seja a gravação de cursos ou até mesmo as campanhas que a gente faz para mídias sociais e também para cinema. Falando de Sony excepcionalmente, né, a gente pode falar principalmente do bocal E-mount, que ele traz uma oportunidade de a gente trabalhar com mais de 125 lentes nativas dentro de um único mount. Então, desde a câmera de vlog até a câmera de cinema, que seja uma Venice ou uma Burano atualmente, a gente consegue usar as mesmas lentes. Você não precisa mais ficar, eu tenho uma lente específica para câmeras crop, uma lente específica para câmera zoom, para câmera full frame. A gente tem um mesmo bocal para todas essas câmeras, facilitando muito o nosso processo. Falando exclusivamente aqui da ZV-10 no momento, né, que eu acho que é uma das câmeras mais conhecidas hoje, principalmente após a pandemia, ela é uma câmera que ela consegue ofertar aí 4K 30, 8-bit, né? E tem um potencial criativo muito grande, porque ela é uma câmera de custo e benefício muito acessível, acaba sendo usada muito para podcast, para muito evento social. Eu falo que ela não é recomendado, né, que ela seja tão estressada, porque o potencial dela é de vlog. Ela é uma câmera que ela foi feita para captações curtas, né, de até aproximadamente 2 minutos, então ela tem um potencial de se esquentar um pouco mais facilmente, mas é uma câmera que é muito usada para todos os segmentos hoje no Brasil. A FX30 é a porta de entrada para a cinematografia, né? Ela é uma câmera que ela já tem 422, 10-bit, é uma câmera mais completa, que ela consegue ofertar também estabilização de eixo e também um alcance dinâmico de mais 14 pontos. Isso é muito importante para quando a gente está falando de criação de conteúdo onde a gente não tem um controle de iluminação tão na ponta dos dedos, né? A 7 Mark IV, né, que a gente começa a entrar na parte de híbridas, que é uma câmera full frame, que também tem estabilização de mais de 5 pontos de eixo. É uma câmera que consegue ofertar 33 megapixels na fotografia, alcance dinâmico de mais de 14 stops também. Então é uma câmera muito prática, muito rápida na ponta dos dedos. Um ponto interessante dela é que, como ela é híbrida, ela consegue chavear rapidamente entre foto e vídeo, mantendo configurações dedicadas. Então você pode setar a sua câmera inteira para vídeo, com o S-Log, o perfil de cor e a curva logarítmica que você precise, e com um chaveamento você consegue trocar todas as configurações, preservando as anteriores. E aí acaba entrando no ponto do 422 10-bit. Acho que todo mundo aqui já entende essas nomenclaturas, né? Mas isso traz a maior flexibilidade para que a gente consiga trabalhar. O 422, prioritariamente falando, o All-Intra e Longop são os codecs que a gente tem disponíveis nessa câmera, né? Então a gente tem XAVC, XAVC-S e XAVC-HS. São 3 codecs muito eficientes que eles transitam entre H264 e H265. E a grande diferença dele também está de como ele consegue comprimir e codificar esses arquivos. Então a gente tem o XAVCI, que é a qualidade máxima, né, que é um All-Intra, que cada fotograma do frame rate que a gente está gravando consegue manter as informações de até 600 megabits. Quando a gente fala de Longop, que é o HS ou S, a gente tem um grupo de imagens que ele descarta alguns frames e ele faz a simulação, facilitando a comunicação, né, do que está acontecendo entre cada um desse grupo de frames. Isso economiza, obviamente, banda no nosso arquivo, mas também acaba perdendo um pouco das informações, né? Falando aqui sobre o filme Top Gun Maverick, é muito interessante que
Nas cenas do cockpit, onde a gente precisava colocar o sistema de câmera Rialto, né, que é um sistema onde a gente consegue sair do sensor da câmera e estender ele para frente, era muito importante que não tivesse o gravador em RAW dessas câmeras, porque é um volume muito grande para deixar no cockpit. Então foi usado o codec XAVC 4K Classe 480, que isso mostra que é um codec muito eficiente para a gente conseguir trabalhar sem necessariamente a gente depender de um arquivo RAW tão robusto para trabalhar. E aí a gente acaba entrando na FX3, que eu acho que é uma das câmeras mais importantes hoje, né, na linha Cinemaline, principalmente porque ela é uma câmera certificada Netflix, ela já recebeu alguns prêmios, como o Gold Awards 2022, e ela é uma câmera que ela consegue te entregar 15 stops plus de alcance dinâmico. Então ela é uma câmera muito capaz, ela já entra nesse nível cinematográfico, e o que acaba permeando muito isso é o filme The Creator, né? Esse filme, o diretor escolheu apenas a FX3, um Ronin RS2, um Atomos Ninja 5 e um Tilta Nucleus M para fazer foco. Então é um sistema que assim é acessível. Isso aqui em qualquer locadora você consegue adquirir com custo baixo e você consegue produzir filmes de Hollywood com apenas esse setup. E o principal ponto da escolha dessa câmera foi que o controle de luz desse filme era difícil, porque o orçamento era baixo, tinha muita pós-produção. Então, uma câmera que consegue te ofertar dual base de ISO, onde você consegue ter uma acessibilidade de 12.800 para trabalhar à noite e ainda um alcance dinâmico de mais de 15 stops, facilita muito no processo de trazer essa cinematografia sem depender tanto do aporte de luz, né, no set de gravação. Falando um pouco sobre filmes publicitários, né, posso falar sobre o Packshot de Saveiro, que foi um trabalho recente que mostra como o alcance dinâmico dessa câmera consegue ser explorado e a facilidade, porque muitas vezes a gente tem demandas que a gente precisa gripar essa câmera no carro e às vezes não tem uma equipe estruturada, né? Às vezes é uma equipe de 2 a 3 pessoas no máximo e tem que tornar tudo isso muito mais prático. Então, com essas câmeras, a gente consegue despertar o potencial criativo ao máximo e entregar um trabalho de muita qualidade, independente do nosso orçamento. A iFood também é um exemplo disso. Eu fiz a direção de fotografia da campanha do iFood desse ano e todos os filmes foram filmados prioritariamente com FX3 e FX30, exceção de algumas cenas que são usadas câmera Phantom até por causa do alto frame rate, mas 90% do filme foi todo feito de FX3 e FX30 e isso mostra ainda mais que o potencial dessas câmeras está muito acessível para entrar na cinematografia e nas publicidades high-end. Baden-Baden também é um vídeo legal, um case legal de se mostrar, porque é um trabalho que tinha apenas 2 a 3 pessoas também, câmera na mão, uma lente, e a gente consegue entregar um arquivo que você consegue facilmente entregar uma publicidade grande para passar numa televisão, para passar numa mídia social, ou até mesmo numa introdução de cinema, como esse vídeo. E agora? Quando perguntarem de novo o que fazer se tudo parecer impossível? Beba com moderação. Então é um case bem legal de se mostrar também. Virtus também. Esse é um filme também publicitário, high-end, feito de FX3. Necessário também que muitos momentos a câmera fosse gripada, né? Que ela estivesse presa fora do carro de forma rápida, com uma equipe reduzida. E tudo isso é possível também com uma câmera tão pequena como a FX3 ou como a FX30. Projetos digitais, né? Que eu acho que quando a gente fala de cinematografia acessível, a gente acaba falando muito disso, né? A gente tem muita demanda, que o orçamento é extremamente reduzido, a gente tem que ter um equipamento muito capaz de entregar tudo que uma câmera de cinema, como uma Burano ou uma Venice entrega, de forma acessível e rápida, né? Então, eu posso falar de banco original, por exemplo. Esse vídeo é um exemplo de que a gente consegue trazer esse nível cinematográfico para dentro das produções de 15 até 30 segundos. Todo esse filme foi feito em meia diária. A gente usou algumas lentes específicas, como a própria Laowa, que é uma lente probe, que a gente consegue chegar mais próximo do celular para fazer aquela cena. Consegue fazer alguns
aparatos, né, para que a gente consiga travar o celular junto com a câmera e fique sempre na mesma posição. Então, colocar tudo isso dentro de uma câmera de cinema aumenta em muito a nossa estrutura e também a nossa diária de gravação. Às vezes não é possível produzir um vídeo desse com uma estrutura inteira de cinema em apenas 6 horas. A gente acaba precisando de 2 a 3 dias, precisa fazer teste de câmera numa locadora. Então leva uma demanda muito mais intensa para a gente conseguir produzir um vídeo desse. Falando também sobre o potencial, né, de câmeras, a gente pode falar do S-Cinetone, né, que é um perfil de cor disponível na nova linha de câmeras da Sony. Até FX3, FX30, a 7 Mark IV, todas essas câmeras elas já têm esse perfil de cor embedado nela, que é o S-Cinetone herdado do grupo da Venice, né, da Cinealta, que ele consegue entregar exatamente essa qualidade que vocês estão vendo aqui, sem precisar de uma demanda de tratamento de pós. Porque esse é um arquivo bruto da câmera. Então, é muito interessante o potencial que a gente tem diretamente da câmera sem demanda da pós também. Fotografia publicitária também é um ponto que a gente acaba entrando, né? Porque nem só de vídeo hoje vive o criador de conteúdo, né? A gente tem que ser um pouco híbrido. Então, o fotógrafo virou filmmaker virou fotógrafo e a gente precisa ter todas essas soluções na ponta dos nossos dedos, né? Então, a gente consegue contar storytelling com essas câmeras de forma efetiva, né? Trabalha com contraluz, com composições e com intensidade de cores variadas, né? E ainda tem um resultado muito legal com lentes básicas, como a 24 e 85mm, que fazem parte da família G da Sony. Nas demandas que a gente acaba fazendo de vídeo mesmo, acaba sempre surgindo um ou outro ponto de dá pra gente fazer uma foto pro packshot, não estava nem na demanda, mas acaba inserindo no momento ali, foi aprovado, a gente acaba conseguindo realizar esses trabalhos com alto alcance também e também com alta qualidade. Reposicionamento de marca de FIS também, todo feito de A7 IV, é um case muito legal para entender o potencial dessa câmera. Clashed também, um evento social que foi lançamento da marca, mas que todas essas fotos rodaram como packshot global. Então, isso mostra ainda mais como a gente consegue extrair, até mesmo no evento adverso, fotos de qualidade para publicidade. Óticas Carol, catálogo anual de fotos da Óticas Carol foi todo feito de A7 IV também. Então, Dia das Mães, Dia dos Avós, promoção. E aí a gente acaba entrando na parte do GIF também, né? Que não adianta fazer apenas foto, vídeo, ainda tem a demanda do GIF. Então, câmeras que elas conseguem te dar um alto potencial de frame rate até para fotografia é muito importante. E não só com isso, um autofoco confiável de mais de 700 pontos em quase toda a linha nova da Sony. Isso traz esse potencial mais próximo da gente, porque no modo burst, que a gente está fotografando 8 a 10 fotos por segundo, a gente precisa manter esse autofoco trabalhando o tempo todo, porque tem muita ação acontecendo na cena. Fotografia de comida também é um ponto que eu gosto de falar bastante, porque a gente precisa de fidelidade de cores, né? A gente precisa reproduzir os tons originais do que a gente está fotografando. Então, comida é um ponto que eu gosto de levantar bastante isso. A tal da castanha também é um grande exemplo disso. Clash também a gente volta à campanha anual de posicionamento da marca. Volkswagen global e Volkswagen nacional. E tudo isso leva num segundo ponto. Como a Holland cuida de tudo isso também? Trazendo equipamentos que conseguem solucionar as nossas demandas de monitoramento e tornar tudo isso mais efetivo. Então, a Holland, o princípio dela é tornar as gravações infinitamente mais fáceis, né? A experiência do usuário vai ser sempre a nossa prioridade e é isso que a gente pensa quando a gente tem um produto que a gente tira da caixa, ele já está pareado, ele está pronto para usar, que às vezes você não tem nem o tempo de testar esse equipamento. E é pensando nisso que às vezes você tem que expandir apenas um sinal no set de gravação. Então o cliente chega, ó, a agência não vai conseguir participar mais da gravação, a gente precisa subir um link para ela via Zoom. Como você resolve isso? Você tem um sistema que consegue te enviar um sinal, transformando isso num protocolo UVC, embedando isso no seu computador e subindo via Zoom, ou via Meeting, ou Skype, ou qualquer outro. Então, facilita muito o nosso processo. É top 1 global, né? Solução de vídeo por 40 meses consecutivos e é o sistema de intercomunicação mais vendido hoje no mercado mundial. Isso é um ponto muito interessante, o Solidcom está muito bem consolidado nesse mercado.
já é mais de 1 bilhão de usuários da comunidade, né? Então, seja curta-metragens, publicidades, criação de conteúdo, a base já está bem consolidada dessa marca. Então, em vez ou outra, em qualquer evento, qualquer publicidade, você sempre vai acabar vendo ou um SolidCon, ou um microfone de lapela, ou até mesmo um sistema de transmissão de vídeo da Holland. Falando aqui de alguns produtos premiados já, né? Então, a gente tem o próprio Cosmo C1, Red Dot Awards 2022. A gente tem o Mars 4K, o Lark 150, que foi o primeiro microfone de lapela da Holland, pronto para tirar da caixa e já carregado. Mars M1, que foi o primeiro monitor, transmissor e receptor. E até mesmo o Lark M1, que foi o grande consolidador aí do microfone de criação de conteúdo, um dos mais famosos da China, que tirou da caixa, você já consegue embedar ele no seu celular ou na sua câmera, já está pareado, pronto para gravar. Então é muito prático. Produtos estrelas, né? A gente tem alguns pioneiros aqui. O Mars 4K, que é um dispositivo que a gente consegue transmitir vídeo até 350 metros com uma latência de 60 milissegundos, né? Já está pronto, fora da caixa. Múltiplas opções de alimentação, então a gente consegue alimentar ele via USB-C, via bateria NP e também via cabo DC. E com múltiplas opções de monitoramento, né? A gente pode monitorar ou enviando esse sinal para um RX, ou até mesmo conectando numa rede Wi-Fi e usando um aplicativo chamado HoloView, tornando tudo ainda mais prático. O Cosmo C1, que foi o primeiro antifalhas, né? Que vem com um protocolo chamado EVO, que ele consegue fazer o Auto Frequency Hopping, né? Que ele faz a troca de frequência para que ele mantenha sempre estável esse canal. Já veio também com a proposta de ter o protocolo UVC na porta USB. Então, a gente já conseguia também embedar isso no computador como uma placa de captura. E também Full HD. Mars M1 Enhanced, né, que foi o primeiro monitor, transmissor e receptor, com 1000 nits. Super capaz também, tem as opções de se comunicar com a família inteira de Mars, né? Então, com o Mars 4K, o Mars 400, a gente já conseguia fazer essa comunicação, facilitando muito que você não precisa depender de mais unidades de Mars M1 no seu set. E na parte de intercomunicação, podemos falar principalmente do C1 Pro, né? Essa aqui é a versão com hub, então você consegue fazer cascata nesse sistema. Você consegue de 8 em 8, você vai expandindo a sua rede para até quantas pessoas forem necessárias. Também emparelhando em grupos A e B, onde você consegue ter uma pessoa responsável na mesa para se comunicar com todo mundo com uma função de anunciar, né? O SolidCon M1, que segue essa mesma proposta do SolidCon C1, só que mais robusto, né, para eventos de até 1000 pessoas. É um sistema semelhante, só que mais robusto e com mais funções. E os nossos microfones, né? O Lark M2, que é o mais conhecido hoje, é o lançamento mais recente que a gente tem. É um microfone de criação de conteúdo, então ele já vem com uma proposta de ter 2 dongles, ele tem USB-C e ele tem Lightning, fora o módulo já de câmera, que você tem o controle de ganho já nele. Tirou da caixa, ele já está pareado, pronto para usar. Ele é magnético, então você pode prender ele aqui na sua camiseta e sair gravando com uma qualidade de áudio muito legal, 24 bits, 48 kHz. O Lark Max segue essa tendência, só que trazendo um pouco mais de sofisticação e também uma proposta mais profissional. Então, a gente já tem a possibilidade de colocar um lapela externo nele. O TX também grava até 14 horas internamente no arquivo WAV, também 24 bits, 48 kHz. Leva uma pressão sonora de até 128 decibéis máximo e também tem um nível sinal ruído de 70 decibéis. Então, é um microfone muito capaz, pronto para tirar da caixa e ser usado. E também tem conexão com placa de captura para você entrar direto no computador via USB-C ou conectá-lo na sua câmera ou no seu celular. E o grande ponto é que novas soluções também precisam de novas conexões. Então, para isso que eu trouxe uma novidade para vocês, que é a linha Pyro, né? E o que difere a linha Pyro da linha Mars, por exemplo? Primeiramente, tecnologia Dual Band e ADH. E o que são essas duas tecnologias e o que elas fazem para nos ajudar em relação à linha Mars? Primeiro, o Dual Band garante que eu tenha 2.4 e 5 GHz. Né? O 2.4 será responsável por enviar o nosso sinal com estabilidade, né? Dentro dos 400 metros que a linha Pyro disponibiliza. E o 5 GHz consegue fornecer uma qualidade de imagem dentro de 12 megabits, né? Mantendo essa taxa de bitrate sempre ativa. O salto de frequência automático, né, que é o ADH, ele permite que o sistema consiga fazer o autogerenciamento do canal e da frequência, procurando a banda mais livre. Inclusive, o notebook aqui está sendo transmitido com ele, porque como eu precisava do meu notebook aqui, a gente não tinha um sistema que conseguisse enviar diretamente na AT, porque não tinha mais entradas.
a gente manda o sinal de cá para lá, e lá está entrando via USB-C no computador, como se fosse uma câmera, e isso sendo transmitido via NDI aqui para a gente. O alcance de transmissão, como eu já dei o spoiler para vocês, né, que é 400 metros. E os diferenciais, né, o principal para mim é que é 1TX para 4RX. E é onde que isso soluciona pelo menos o meu problema. Quando a gente tem um transmissor e 4 receptores, a gente consegue mandar um para um diretor, um para o assistente de direção, a gente consegue mandar um para o cliente embedado dentro do Skype ou do Meeting, e eu ainda tenho um retorno para quem quiser acompanhar a gravação no monitor maior. Então isso torna muito prático, né, as possibilidades. Eu gosto de usar um exemplo também. Eu tenho um trabalho que eu fiz recentemente, que era para uma seguradora, que tinha um ventríloco que ele precisava ter o retorno do que estava sendo falado, para ele conseguir manusear o boneco. Então eu tinha um retorno para mim acompanhar, eu tinha um para o meu diretor, eu tinha um para o ventríloco e eu tinha um para o cliente também que estava acompanhando à distância. Então esse sistema facilita muito o nosso monitoramento no set de forma eficiente. E o segundo ponto também, que é muito prático para mim, é o agrupamento e emparelhamento pré-definido. E o que isso muda? Na linha anterior, a gente tinha o transmissor e o receptor. A gente, quando não estava pareado, pegava os dois, entrava no menu, parear em cada um, esperava alguns segundos, estava pareado. Isso muitas vezes acabava travando a nossa transmissão. Nesse sistema novo, você não precisa mais fazer esse processo. Se você tem uma câmera, no caso aqui, que a gente está transmitindo no canal C, e você pegar um receptor e colocá-lo no canal C, ele já recebe a imagem automaticamente. Você não precisa parar sua gravação ou parar sua transmissão para colocar um sinal novo naquele grupo. É só colocar no mesmo canal e está pronto. Se for no canal A, mesma coisa. Pega o receptor, coloca no canal A e isso já está pronto. Um outro detalhe também que não tem nessa apresentação, que eu acho muito importante, é que agora a gente tem a opção de freeze frame com a última imagem transmitida. Então não tem mais aquele problema, né, de você ficar com aquele holiday linking na tela, se acabar a bateria de alguma câmera ou se porventura acabar tendo alguma intervenção no sinal, você agora consegue memorizar o último frame transmitido e dá o tempo de fazer a troca desse canal, sem que as pessoas percebam. 2 modos de cena, né? Então a gente tem o HD Mode e o Smooth Mode, que o que difere dos dois é que um vai privilegiar a latência, a mais baixa possível, e o outro vai privilegiar o bitrate. Então vai manter sempre dentro desses 400 metros o bitrate batendo perto dos 12 megabits por segundo. O padrão agora é 4K30, né? Seja no PyroWash, no PyroOS ou no Pyro 7. Então, os três conseguem fazer a transmissão em 4K30. Já não temos mais nenhum dispositivo que opera em 1080. E aí, falando um pouco especificamente do PyroWash, né? Um transmissor para 4 receptores, 400 metros de alcance, 60 milissegundos de latência, 2.45 GHz de frequência, Smart Channel Scan, então ele faz o escaneamento inteligente para procurar melhor canal para você trabalhar, 4K30 de transmissão, HDMI Loop Out, pronto direto da caixa, já vem pareado, ou agrupado, né, pré-definido, múltiplas opções de alimentação também, então USB-C, bateria NP e cabo AC, e também o UVC Streaming, que você consegue fazer, como eu disse, conectá-lo no computador e já transmitir sua imagem diretamente para o computador. O PyroOS segue quase as mesmas configurações, por exceção de que ele é SDI, então, para câmeras que a gente depende do SDI, é a opção mais ideal. Temos também um pouquinho de redução na nossa latência, acaba ficando em 50 milissegundos. O Auto Frequency Hopping também está embedado nele, onde ele faz o escaneamento automático das frequências. E o protocolo RTMP, né, que você pode colocar um modem diretamente na entrada USB-C dele, entrar no aplicativo HoloView, colocar sua chave de transmissão e fazer a transmissão diretamente dele, sem precisar de mais periféricos, quando é uma demanda muito rápida. E o Pyro 7, que é o lançamento aqui, que eu tô até dando um spoiler, que ele sai no dia 24 desse mês, que é um monitor de 7 polegadas com 1.200 nits, já tem um protocolo RTMP também, tem a possibilidade de gravar internamente num cartão de memória, isso facilita muito que ele seja como um vídeo assist, né? Então, quando você dispara o trigger da sua câmera para gravar, ele já começa a gravar internamente nele, você pode tirar esse cartão e você tem um arquivo MP4 também, como se fosse um proxy da sua câmera. Faz HDMI e SDI Loop Out, então é muito importante isso. Às vezes a gente precisa entrar com HDMI e sair com SDI, então ele tem essa possibilidade, que é o que a gente não tem no S e no H. Então é um monitor muito completo. E aqui é um exemplo do que a gente consegue usar, né? Como eu mencionei anteriormente, a gente tem o PyroOS fazendo a transmissão da câmera, a gente tem isso sendo enviado
seja para um gaffer com o monitor Pyro 7 na mão dele, seja para um produtor também com outro Pyro 7 na mão dele, seja também para o nosso diretor num outro monitor pequeno e até num monitor grande com mais um sinal que a gente tem disponível dentro dos 4. E tudo isso é para uma colaboração perfeita nas filmagens, né? Descomplicado. E eu não posso deixar de mencionar, para mim, eu acho que o ponto mais importante no set de gravação, que é a comunicação. Então aqui a gente tem o lançamento do novo Solidcom SE, que é um sistema de intercomunicação que torna tudo um pouco mais leve, né? Os principais features dele, né, que difere do C1 Pro, é que a carcaça dele ficou um pouco mais plástica, isso acabou trazendo um volume de material menor, e barateou também o sistema. Então, para equipes de até 8 pessoas, é o ideal, porque diferente do C1 Pro, a gente não consegue expandir isso via hub. A gente trava numa equipe de 8 pessoas. Então, no mundo da publicidade, por exemplo, que a gente tem diretor de fotografia, primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, vídeo assist, gaffer, chefe de elétrica e chefe de maquinária, já é uma equipe muito completa que consegue atender com esse sistema. E também com resistência à chuva e também resistência a vento. Então, é um sistema muito completo que pesa apenas 189 gramas, tem bateria removível facilmente com um botão e com custo e acessibilidade muito grande, com 350 metros de alcance, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante, né, que não dá para falar sobre tudo isso sem falar de iluminação, né? Então, a gente pode falar principalmente de Amaran, né, que é uma linha da Aputure. O Thiago é o meu próximo amigo aqui a contar um pouco mais de iluminação para vocês. Mas eu não posso falar sobre o meu trabalho sem falar disso, porque é muito importante que esse sistema ele é desenvolvido para que a gente consiga criar mais com mais facilidade, né? Então, a gente tem luzes que você consegue tirar diretamente de um case com bateria de duração de mais de 1 hora, com pixel a pixel para você trabalhar, com CRI, um TLCI de mais de 95%. Tudo isso de forma muito acessível e muito prática. Então, para criadores de conteúdo, esse vídeo é um exemplo, né, de que a gente consegue trabalhar muito facilmente, apenas com bastão de LED e um cob de 60 watts com altíssima qualidade, com uma entrega super capaz. Também tem formas de você trabalhar, seja para streaming ou podcast, tem soluções para tudo isso, e também para estúdio, como o 300C ou o 150C, que são cob super capazes de 150 e 300 watts, que já te entregam Full RGB, e também com TLCI e um CRI de mais de 95%. O Amaran 60X eu acho que é um queridinho que todo mundo tem que ter quando a gente fala de criação de conteúdo, porque ele é muito portátil, né? E além disso, você consegue alimentar ele via baterias NP, então é muito prático. Você consegue colocar todo o sistema, né, de difusão Bowens nele. Isso torna a cinematografia muito acessível, porque numa entrevista em campo que você não tem luz, para ambientes que você tem do fim ali da tarde para o começo da noite, ele é super capaz, à noite nem se fala, né? Principalmente com lentes que a gente está falando hoje de T2.1 até T1.9. Mais forte que isso, a gente tem o Amaran 150C ou 300C, né? Que são cobs de 150 e 300 watts. Full RGB, 360 graus, né? Com TLCI e CRI de mais de 95. Então, auxilia muito que a gente consiga desenvolver trabalhos mais complexos, né? Sejam aquelas campanhas que eu mostrei anteriormente para vocês, sejam podcasts ou criação de conteúdo. O Amaran F22C, que eu acho que é a minha luz favorita hoje, ele é um tapete flexível com LED, também seguindo essa mesma tendência do que eu falei anteriormente, Full RGB, com todos os controles diretamente no Sidus Link, que é um aplicativo da Aputure, onde você tem os controles da luz para fazer programações, setar cenas e deixar tudo pronto para facilitar ainda mais o seu trabalho. E o grande ponto dele é que, como ele é um tapete, é muito prático de você colocar ele em qualquer lugar. Então, naqueles trabalhos que eu mostrei para vocês de carro, eu consigo colocar no teto do carro e melhorar essa luz interna do meu carro. Eu consigo também colocar isso atrás de uma janela e fazer uma janela difusa, sem realmente ter uma janela no ambiente, simulando tudo isso. Eu consigo fazer um reflexo de uma janela com 150 e um sistema que chama Spotlight, onde eu consigo projetar o desenho de uma janela na parede. Então eu consigo criar cenas que anteriormente era muito difícil e que a gente dependia de muita gente com apenas alguns periféricos de iluminação. E aí a gente acaba entrando também no PT4C, o PT2C, que o que vai diferir de cada um é o tamanho, né? Que também é um LED Full RGB, 360 graus,
com também CLI e TLCI de mais de 95%, e que ele torna possível muitas das criações de conteúdo. Seja para você fazer um hair light, seja até mesmo para você usar como um key light, porque a capa que difunde os diodos de LED, ela é leitosa, então ela é muito difusa, ela é uma luz muito controlada. E você não tem aquela percepção de pixel. E além disso, ela é pixel a pixel. Então, se você precisa fazer, vamos supor, um exemplo de uma luminária de vela, onde você precisa daquela oscilação natural do fogo, você tem na PT2C ou na PT4C essa possibilidade na ponta dos seus dedos. Então, tudo isso torna possível que a gente crie cada vez mais e de forma mais ágil. Mostrei para vocês do banco original, né? Então, aquela cena foi praticamente feita com o Amaran 300C, com Light Dome, um Amaran PT4C fazendo esse recorte esverdeado nele, e também lâmpadas B7C penduradas na árvore como se fosse realmente um varalzinho de lâmpada. E aí eu tenho o controle de todas essas lâmpadas da árvore também. Se eu quisesse colocar tudo verde, eu poderia diretamente pelo SideSlink. A outra cena também, do banco original. Aqui a gente tem um pouco mais de luz, mas também tudo muito prático. Com 2 a 3 pessoas eu consigo montar um cenário desse rapidamente e configurar e setar essas luzes muito rápido, né? Então tinha um Amaran 300C fazendo o meu key light, um Amaran 150C fazendo essa luz de background lá fora verde, uma Aperture B7C fazendo uma luz de cena ali no fundo, um PT2C fazendo um recorte de cabelo, o Amaran 60X fazendo esse fundo de fill light e um outro Amaran 60X fazendo um recorte do cara na cena. E também tem um outro ponto, né? Antes a gente precisava fazer estúdios e pintar todas as nossas cenas. Então, se você tem uma campanha, por exemplo, de chocolate, que você tem 4 a 6 fundos, cada um de uma cor, às vezes você tinha que ficar setorizando tudo e criando vários setups de luz para que você conseguisse fazer um fundo de cada cor. Agora, com apenas um fundo branco, você consegue, negativando, né, entre o fundo e a pessoa, com a nova P300, por exemplo, você consegue fazer cores. Isso torna tudo mais prático, que numa diária, num local só, com um setup de luz, você consegue fazer infinitos fundos, né? 360 graus de cor. Isso facilita muito o nosso processo. E com luzes como o Amaran 200X ou o Amaran 300, eu já consigo ter um key light muito eficiente e até um fill light muito prático, né? Com 2, 3 cabeças eu consigo pendurar isso numa treliça. Não vou colocar ninguém em risco, com poucas pessoas eu subo isso. Muitas delas eu consigo colocar até mesmo numa bateria para facilitar o meu uso e eu consigo ter resultados cinematográficos de forma muito prática. O meu é isso, pessoal. Queria agradecer e também convidar o meu amigo, né, Thiago, para falar um pouco mais de Aperture aqui, que ele é o especialista.